olá, maravilha, acompanhando aqui a programação da TV Câmara Guarulhos. Bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara em Pauta. Hoje o debate aqui promete ser quente, porque vamos tratar de um assunto que foi alvo de polêmica nos últimos dias, a virada cultural na cidade de Guarulhos, a relação dos artistas com o poder público, a relação dos artistas com a cidade, orçamento de pasta, o que deve ser feito, o que precisa melhorar. Tem algo que está bom, afinal de contas, em Guarulhos, na parte da cultura? É isso que a gente vai debater hoje neste programa. Vamos ver quem vai fazer o programa com a gente. Quero apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Doutor Eduardo Carneiro, vereador pelo PSB e líder do governo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, doutor Eduardo Carneiro. Leandro, seja bem-vindo. Obrigado, colega Edmilson, Marina. Obrigado aqui pela participação neste programa. Muito bem. Também com a gente hoje o líder da oposição na casa, vereador pelo PT, Edmilson Souza, ex-secretário de Cultura da cidade de Guarulhos. Muito obrigado, Edmilson, por ter vindo também. Olá, obrigado mais uma vez a oportunidade de falar aqui com vocês da TV Câmara, esse instrumento que é importante para que a gente leve a informação para o povo da nossa cidade. E também com a gente a produtora cultural, falando pelos artistas, dando voz aos artistas, a Marina Pinto. Marina, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta também. Obrigado, Leandro. Obrigado à TV Câmara pelo convite. E vamos lá, vamos debater. Vamos debater. Eu quero aproveitar e convidar então a sua participação. Você sabe que hoje em dia é muito fácil entrar em contato com a gente. A Câmara tem Facebook, tem redes sociais, então você pode participar diretamente pelas nossas redes sociais. Ou então, se você preferir, aquele amante à moda antiga, como diria Roberto Carlos, né? Já virou antigo mandar e-mail, mas você pode mandar e-mail também, câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br, para sugerir os temas que você gostaria de ver aqui retratados no programa. E esse é um bem polêmico e eu queria começar aqui com a Marina para falar um pouco da virada cultural, Marina, mas antes é importante a gente dizer que a gente convidou também para estar presente ao programa o subsecretário de Cultura, o Adalmir Abreu. Quero mostrar aqui com a câmera da Thaís a resposta que a gente recebeu da assessoria de imprensa, para contar a história toda para você, porque tem que fazer sentido e te deixar a par do que acontece aqui. Nossa produção entrou em contato diretamente com o subsecretário, que se mostrou extremamente simpático e animado para vir ao programa. Só pediu que o convite fosse feito formalmente via Secretaria de Comunicação, como normalmente a gente tem feito na administração. E, de repente, de uma hora para outra, apareceu um compromisso na agenda e essa é a resposta da assessoria aqui de imprensa. A assessoria de imprensa da Prefeitura informa que o subsecretário de Cultura, Adalmir Abreu, não poderá participar do programa Câmara em Pauta em razão de compromissos agendados na mesma data. Aí a gente sempre pergunta, pode mandar alguém, um diretor, né, para falar da parte técnica, assim como não há como encaminhar alguém da pasta para substituí-lo nessa participação. Então, infelizmente, essa postura a gente lamenta, porque eu entendo, claro, pode ter surgido um compromisso na agenda, é óbvio, por que não? Mas se não foi isso, a leitura que eu faço é que ou você se furta ao debate, e isso é muito ruim, né, para uma casa política como a nossa, um programa como o nosso, e a gente está tentando só levar informação ao público, e não combina com o governo democrático que se quer colocar aqui na cidade e com a tal da nova política que se fala. Então, registro feito. Marina, chore suas pitangas sobre a virada cultural. Eu quero que você diga as principais reclamações, porque a gente vai debater aqui. A gente tem um ex-secretário de Cultura, hoje o Edmilson, e o líder do governo, o Eduardo Carneiro. Então estão representados aqui a gestão passada, se é que a gente pode dizer assim, e a gestão presente. Por favor, Marina. Então, na verdade, a questão da virada, ela acabou sendo só a gota d'água de uma série de situações que, com esse atual governo, a gente vem sentindo desde janeiro. Né, algumas posturas que vêm se repetindo, que já vinha de outros governos, né, não é de hoje, infelizmente, e que foi se repetindo. Então, quer dizer, a fala de um novo jeito de governar não está se concretizando, pelo menos não com os artistas. Né? Aqui eu estou falando em nome não de todos os artistas guarulhenses, porque Guarulhos é grande demais, mas de uma parcela bem grande, e com a vinda da virada cultural, o que eu quero deixar claro aqui, nós nunca fomos contra a virada cultural, muito pelo contrário, nós sempre pedimos que a virada viesse para Guarulhos, que Guarulhos também fizesse parte. Mas nos moldes que nos foi ofertado, a gente achou desrespeitoso, porque pediu uma participação voluntária, né? Ou seja, sem cachê nenhum, sem sequer uma ajuda de custo. E além disso, que todo mundo cedesse as suas imagens gratuitamente para o governo usar em suas campanhas como bem entendesse. É claro que a gente é ciente de que quando você faz uma atividade em qualquer prefeitura, governo, a sua imagem vai aparecer nas divulgações. Mas você ceder os direitos de imagem
é outra instância, né? É outra coisa. Então, a gente também não sabe se esse oferecimento foi feito por desconhecimento, né, de como isso funciona, mas a gente achou um pouco demais, né? Daí acabou surgindo o manifesto contra a questão do sem cachê, não contra a virada, que surgiu de grupos de teatro. E aí, de repente, uma série de artistas de várias linguagens começaram a aderir. Nós chegamos a 200 assinaturas, em sua maioria por coletivos. E aqui em Guarulhos, cada coletivo tem aí pelo menos 4, 5 pessoas. Então, você faz a conta aí, dá um número razoável de pessoas, né, de artistas insatisfeitos com essa questão específica. A partir do manifesto acabou surgindo a virada clandestina, que eu falei, bom, já que é para fazer de graça, né? A gente vai fazer a nossa e vamos fazer do nosso jeito. Isso depois a gente tem bem representado aqui, só para eu contextualizar, para ver se eu não estou falando bobagem, você me corrige. A virada que veio para cá foi a virada cultural paulista, organizada pelo Estado de São Paulo, certo? Isso. Com shows de grande e médio porte, se não me engano, 2 shows de grande porte, 2 shows de médio porte, bancados pela Secretaria do Estado de São Cultura, Paulo. certo? Então, esses foram os shows que vieram para cá. E aí, foi a prefeitura que convidou artistas para estarem juntos nessa virada, sem o pagamento de cachê, foi isso? Isso. O convite foi feito pela prefeitura. Para que os artistas locais se apresentassem sem pagamento de cachê, certo? E aí os artistas, evidentemente, fizeram um manifesto porque não concordaram com essa postura. Senhores, alguém quer comentar a situação? Por favor. Edmilson. Não, na verdade, eu primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade, Marina, vereador Eduardo Carneiro, meu colega aqui na Câmara. Primeiro, conceituar que a minha opinião de discordância em relação ao conceito de se ter virada cultural. Qual que é a origem da virada cultural? Ela foi inspirada na cidade de São Paulo inicialmente, tem uma origem nas Noites Brancas na França, em Paris, onde você ocupa e faz uma ocupação da cidade com diversas atividades, e quando ela é implementada na cidade de São Paulo, ela veio para substituir uma política cultural de curto, médio e longo prazo. O que eu estou dizendo? Ao invés de fazer um investimento num dia só, de 24 horas, numa virada, você tem que fazer um investimento na política cultural. Você não pode gastar 60 milhões de reais, como o governo do estado gasta, e depois você não tem respostas para o funcionamento de bibliotecas, depois você não tem resposta para a formação de público de teatro e dança, depois você não tem respostas de políticas e de editais para a questão circense, para a questão cigana, para o hip hop, para a capoeira, para o samba de raiz. Enfim, na verdade, o que se tem é uma substituição. O que aconteceu na prática foi uma substituição. Fazer um evento para dizer, nós fazemos cultura. Então, conceitualmente, Marina, eu já tenho algo contra o ser virada, o fazer a virada cultural. Tem muita gente que me pergunta, eu fui secretário, tive o prazer de ser secretário durante 3 gestões na cidade de Guarulhos e, sobretudo durante as 2 primeiras gestões, as pessoas perguntavam, secretário, mas por que não conversar com o governo do estado para que traga a virada cultural? Nós conversamos, primeiro para explicar que conceitualmente a gente tinha uma diferença, uma divergência que a gente queria a política pública de longo prazo, que o governo do estado nos ajudasse a ter mais bibliotecas, que o governo do estado nos auxiliasse a implementar, como implementamos, uma escola de teatro na cidade, entre outras políticas de fôlego para a área cultural. Mais do que isso, nós queríamos que o governo do estado também fizesse o pagamento daqueles que se apresentassem pela cidade. Então a proposta veio pronto, nós pagamos o cachê dos grandes artistas que virão de São Paulo para se apresentar aqui, a prefeitura entra com palco, com som, com luz, com as autorizações. E nós falamos, não, nós só vamos entrar se nós tivermos efetivamente a participação dos artistas da cidade. Todos os shows, vamos citar assim, de renome, que foram feitos, por exemplo, durante a nossa gestão, todas as aberturas eram obrigatoriamente de um artista da cidade de Guarulhos. Nós fizemos 2 dias de um congresso, de um encontro de hip hop, onde no mesmo palco que se apresentou atrações internacionais, como a Kuanaru, que é uma norte-americana que vive na Espanha há muito tempo, a abertura foi feita por diversos grupos da cidade. Então, o conceito que a gente pensa, primeiro, é que a virada cultural, ela busca substituir a política cultural de longo prazo, ela busca substituir o investimento em cultura, porque cultura não se resolve em 24 horas. O doutor Eduardo Carneiro, que é médico, seria o mesmo absurdo da gente dizer para as pessoas, olha, a gente faz uma virada cultural, vamos fazer uma virada da saúde, uma virada medicinal.
Não precisa, não. Você vai ter um dia que você vai ter todas as especialidades, você vai fazer todos os exames, você vai fazer tudo naquele dia. Mas a pessoa não vive só disso, a pessoa quer ir na unidade básica de saúde, no dia a dia, quando ela tem um problema. Não dá para você represar e achar que numa virada em 24 horas você vai resolver. Cultura não é diferente de saúde, não é diferente de educação. Só se faz com investimento público e com recurso. Se não tiver recurso, vira essa coisa precária de você. Eu teria vergonha, por exemplo, de convidar um artista para se apresentar dizendo para ele que ele não ia ganhar nada. Quando nós assumimos em 2001, tinha um projeto chamado Intervalo Cultural. É uma lei aprovada nessa casa, de autoria do vereador Paulo Roberto Sequinato. Nós demos sequência a esse projeto. Os artistas se apresentavam sem cachê no intervalo cultural, no começo. A partir de janeiro de 2001, nós fizemos uma reunião. Nós não vamos pagar, talvez, o cachê que vocês mereçam, mas pelo menos o mínimo, 200, 300, 400, eu acho que a gente começou pagando R$500 para as apresentações, para ter uma remuneração. Uma ajuda de custo, É porque o artista, ele é um trabalhador como outro qualquer, ele tem conta para pagar, ele tem dívida. Então, ou seja, você dizer se apresenta de graça é a mesma coisa de você entrar num restaurante e encontrar o seu dentista lá jantando, almoçando, e falar, estou com um problema aqui, não dá para você fazer uma obturação rapidinho? Não, rapidinho não existe. Na verdade, é a minha profissão. Você vai lá, marca uma consulta, eu vou te atender e você vai pagar pelo serviço, porque eu estudei e me formei para isso. Bacana, Edmilson. Deixa eu ouvir aqui o Eduardo Carneiro antes da gente ir para o intervalo, porque o programa ele corre rápido, eu quero ouvir o posicionamento dele para dar o direito a fala antes de ir para o intervalo. Perfeito. Na volta, eu vou ler aqui uma posição do Emicida, que foi um dos artistas de grande porte, renomados e que receberam aqui cachê, né, pelo Estado, e ele apoia aqui os artistas locais, apoiou o manifesto, mas aí na volta do intervalo eu vou ler, a gente tem uma sonora também da Janaína Reis, que também é produtora cultural e que disse que os artistas locais, aqueles que se predispuseram a se apresentar voluntariamente, ainda encontraram condições precárias para isso, sem pessoas da prefeitura coordenando, sem pessoas da prefeitura ajudando. A gente vai mostrar isso, mas antes o Eduardo Carneiro queria a palavra antes do intervalo. Doutor. Bom, eu concordo plenamente com a Marina do ponto de vista do cachê. Não pode ter um pessoal sem cachê, como também não pode ter o pessoal de cachês milionários, de acordo com a nossa realidade da cidade. Todo profissional tem que ganhar. Esse ponto de vista do Edmilson, da cultura ser feita ao longo dos tempos e ser meio contra a virada Eu cultural acredito que foi mais um cidade. time. Talvez tenha acontecido essa divergência mais pelo time, pelo tempo que foi isso. Existem 4 meses e meio de governo. E o governo que herdou uma dívida, inclusive na cultura, uma dívida grande, né? Dívida difícil. E eu não estou aqui culpando ninguém por isso. Faz parte de toda a conjuntura econômica do país e da própria cidade, mas o governo teve a iniciativa de fazer o projeto. Por si só, acho importante, acho realmente extremamente importante essa iniciativa. Não pode dizer também que os artistas locais, que de uma forma ou de outra, ele tenha uma vitrine de expor o seu trabalho. Né? Claro, é óbvio que nós somos favoráveis a ter o cachê, se o grande problema se baseou nisso. Agora, nós temos um problema orçamentário terrível. Na cultura, nós temos uma dívida de 4 milhões aí, que precisa ser discutida, renegociada em vários setores, especificamente da cultura, que, obviamente, que inviabilizaria, neste momento, essa situação do cachê que você falou, Marina. Então, eu acredito que talvez, se houve um erro, tenha sido o time, o tempo, o momento. Eu acredito que possa ter sido isso. Agora, que teve um resultado em termos de público importante, eu acredito que foi importante, sim. Ok, a gente vai fazer uma pausa então. Na volta do intervalo a gente vai discutir um pouco também essa questão do processo de seleção dos artistas. Teve gente que criticou essa parte dos artistas que se predispuseram a se apresentar, encontraram dificuldades mesmo assim. Tem sonora para você. A discussão tá boa, a gente vai continuar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos falar de orçamento também da pasta. Então espere aí que a gente já volta para continuar esse assunto. Voltamos já. Qual é a diferença entre o papel da Câmara, da Prefeitura e da Justiça? Cada um deles é um dos 3 poderes que compõem o Estado. A Câmara de Vereadores é o poder legislativo no nosso município. Ela é responsável por elaborar as leis que regulam a nossa sociedade. Os vereadores também fiscalizam as ações da Prefeitura e votam o orçamento proposto pelo prefeito.
Em situações específicas, podem julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores. O Poder Legislativo Estadual é a Assembleia e o Congresso, composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, é o Legislativo Nacional. Já o Poder Executivo Municipal é exercido pela Prefeitura com as secretarias e os órgãos da administração indireta. É o prefeito quem administra os bens e serviços públicos do município. O Poder Judiciário tem a função de garantir e defender os direitos, ou seja, promover a justiça resolvendo todos os conflitos que possam surgir na vida em sociedade de acordo com as leis e com a Constituição. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. E até a próxima! Beleza, Câmara em Pauta de volta. Hoje a gente está discutindo aqui a virada cultural em Guarulhos e os seus problemas. Na verdade, a cultura de Guarulhos é que precisava de uma virada, né? Ter uma virada na cultura de Guarulhos, e esse, na verdade, é o título do nosso programa. Hoje a gente recebe aqui o Dr. Eduardo Carneiro, do PSB, que é vereador líder aqui do governo, representando a atual gestão. Edmilson Souza, vereador pelo PT e secretário de Cultura aqui de Guarulhos, também representando a gestão anterior. E a Marina Pinto, produtora cultural, dando voz aos artistas. Deixa eu pedir para a Thaís aproveitar e mostrar aqui, ó, o post do Laboratório Fantasma, que é a produtora, uma das produtoras culturais aí que tiveram um artista representado aqui, que no caso é o Emicida, tá pegando aí, Thaís? Então, ó, ele fala aqui um comunicado e fala que é solidário aos artistas e coletivos de Guarulhos que se manifestaram, protestaram contra a prefeitura, após receberem o convite e não terem cachê e tal, só para resumir aqui, mas esse aqui, se você entrar lá no Facebook do Laboratório Fantasma, você vai ver essa nota aqui de protesto. E queria aproveitar e chamar agora o depoimento, quando eu digo sonora, viu gente, é porque é o termo técnico de televisão, mas é entrevista, depoimento, como você queira, da Janaína Reis e também do Cesário, que é produtor cultural e ele foi o responsável pela virada clandestina, para a gente entender um pouquinho do que foi a virada clandestina, e a Janaína que reclamou um pouco dessa falta de estrutura para os artistas locais aqui, dos que foram se apresentar, e hoje também, vasculhando as redes sociais, viu o Facebook de uma bailarina que se propôs a dançar flamenco na tenda do Bosque Maia, chegou lá às 7h30 da manhã, não tinha ninguém para atender, não tinha estrutura, não tinha público, então foi uma coisa bem complicada. Vamos ver o que disse aí a Janaína Reis e o Cesário sobre a virada e a virada clandestina. A gente se manifestou não contrário ao evento Virada Cultural Paulista. Em nenhum momento nós dissemos isso, no que pese muitas vezes as nossas falas terem sido bem distorcidas, né, aí. Mas nós nos posicionamos contrários às condições, né, que o Poder Público Municipal estava colocando para os artistas, que era se apresentar gratuitamente e ainda ceder o uso da sua imagem para fazer propaganda desse governo, né? E nem porque é desse governo, mas acho que de qualquer governo, né? O artista trabalha com a sua imagem, não é algo assim que você vá ceder para qualquer um usar, né? Como quer. E aí, em nenhum momento, eles conversaram conosco também, né? Então, ficou uma coisa muito atravessada. E mesmo depois do manifesto, a prefeitura não nos procura para conversar e esclarecer a situação. Eles conversam conosco mediados pela imprensa. Então, quando a Folha de São Paulo se manifesta, eles falam com a gente. Quando o Clique Guarulhos se manifesta, eles falam com a gente, né? Agora, nos procurar e dizer, olha, gente, o que está acontecendo? Vamos conversar, sentar e rever isso? Não. A gente fica... totalmente à margem aí, né? Repito que são 200, né, artistas, entre tantos coletivos que assinaram esse manifesto. E nós soubemos, né, de desdobramentos da virada oficial, de artistas que publicaram vídeos, né, nas suas redes sociais, dizendo que não teve estrutura nenhuma, né? No que pese eles terem aceitado essa condição desrespeitosa de se apresentar gratuitamente e ceder o uso da sua imagem, quando chegaram lá no local, não tinha nem sequer um funcionário da prefeitura para atendê-los, para recebê-los, público muito menos. Ligamos som e rolou por conta disso. A proposta é essa, subversividade clandestina, então poucas ideias. Mas acabou rolando com uma tenda só, que eram para ser 4. Eram para ser 4 arenas, aconteceu com uma, mas... No meio da madrugada abrimos outra para o audiovisual e discotecagem, acústico,
e rolou uma tenda do rap e acústicos também, acabou não rolando muita banda por conta de estrutura e para não fazer muito barulho também, acontecer denúncias e a polícia voltar e prender equipamento, que foi as ameaças que ia prender equipamento, nos prender e chegaram falando que ia vir para oprimir, que é isso. Mas é assim, aconteceu cerca de 350, 400 pessoas numa praça da periferia rolando informação. Legal, conferimos todos aqui então o depoimento aí da Janaína, do Cesário. E eu aproveito para te perguntar, Marina, essa questão da virada clandestina, a gente viu como ele colocou, a gente viu até uma foto ali, né, mostrando um pouco da presença de público. E a Janaína foi muito na linha do que você falou ali no início do programa e do que eu falei aqui do pessoal das redes sociais. Eu te pergunto, falta mesmo esse diálogo entre o poder público e os artistas da cidade? Não importa a gestão, se é essa, se é anterior, porque ela colocou na anterior também. Falta esse diálogo? Qual a relação hoje dos artistas locais com o poder público? Falta. Em janeiro, a prefeitura chamou os artistas, fez um grande chamamento dos artistas e nós tivemos o Teatro Adamastor lotado, praticamente com todas as tribos, né, de artistas ali. Algo um tanto inédito, né? E por quê? Porque existia, de fato, em nós uma esperança de que esse diálogo fosse verdadeiro. E já ali a gente já tomou um golpe, porque a gente fez questionamentos sobre a questão da junção das secretarias, que a maioria de nós é contrário. A gente acha que a cultura, dentro do que o Edmilson falou de políticas públicas, né, de longo prazo, a junção de secretaria não ajuda nesse sentido. E não nos foi dado resposta nenhuma contra... vai fazer a junção e acabou. Então, é uma atitude muito assim, não, vai ser do meu jeito e acabou. Naquele dia... Foram mostrados alguns números para vocês de economia ou não? De que aquilo geraria economia? Não, só a fala disso. Temos problemas financeiros, né? E a cidade toda sabe disso, a gente não é... Né? A gente não a gente é muito atento a isso também, a gente compreende essa fala. Mas, assim, não tem dinheiro, né, em caixa e não dá para fazer nada por enquanto. Só que essa coisa do diálogo fica muito... Por exemplo, se você pegar o Facebook do subsecretário Adalmir, tá cheio de foto ele recebendo artistas no gabinete dele. Porque as pessoas várias pessoas já foram lá, ele é aberto, convida mesmo, não vou negar isso. Só que fica só, né, ouve, tira foto, põe no Facebook. Agora, para onde essa conversa vai? Está dizendo que não tem uma decisão prática. Não tem respostas concretas. O que vai ser feito para a cultura daqui para frente? As leis de fomento que estão sem receber. Funcultura não recebeu ainda, os contemplados não receberam ainda, por conta dessa questão financeira. Fomento do teatro e da dança não recebeu ainda, né? Ainda está esperando e não tem nem um prognóstico de data. Então é isso, respostas, né, efetivas do que vai ser feito, até nesse sentido, olha, não tem dinheiro agora, mas o nosso programa, né, vai para tal lugar. Não existe isso, né? Então é isso que a gente tem sentido falta, né? Porque para dialogar aleatoriamente, a gente senta no bar e conversa a bobagem. Agora, a gente quer respostas concretas, porque a gente nunca foi contra a virada, como eu disse, mas a gente concorda com o que o Edmilson disse. Nós queremos uma política cultural para a cidade efetiva. A gente está ampliando aqui o tema, justamente. A gente quer uma política efetiva, a gente quer um diálogo. Aí, nesse dia, ainda queriam fazer uma eleição, porque nós estamos também sem Conselho de Cultura. No dia daquela reunião. Dessa primeira reunião em janeiro. Nós estamos sem Conselho de Cultura, que uma das suas obrigações é realizar a Conferência Municipal de Cultura. Por conta disso, teve que se montar uma comissão para organizar isso. Eles queriam montar isso lá na hora, sem menor preparo. Nós conseguimos fazer com que outra data fosse feita. Mas também essa eleição foi muito tumultuada, sem regras, ao ponto... Quer dizer, uma coisa meio bagunçada. Bagunçada, sem regra nenhuma, sem critérios. Ao ponto da gente ser chamado de legalista. Vocês estão sendo legalista demais. Eu falei, opa, peraí, que agora... Como assim? A prefeitura não está preocupada com leis, de fazer as coisas dentro da regra, né? Porque desburocratizar é muito diferente de você... Cumprir a lei. Cumprir leis. A gente queria ver
cumprindo leis, tirar regras, né? Tem alguns órgãos públicos que deixam a desejar nesse critério, por mais incrível que possa parecer. Deixa eu ouvir antes do Edmilson, eu queria ouvir o Eduardo Carneiro, porque como você falou de janeiro, que é a gestão mais próxima, se tem esse diálogo mesmo com o pessoal da cultura, o que dá para fazer? Dá para melhorar essa relação política com o pessoal da cultura, doutor? Tem que melhorar a relação, mas não dá para separar política de cultura. A política e a cultura, assim como qualquer segmento, eles têm que interagir. Agora, claro que não é culpa da classe artística, mas há uma coisa real, matemática não mente. Os números estão lá para quem quiser ver. Inclusive eu tenho alguns números. Vamos passar então, que eu acho importante. Tá? Eu tenho alguns números, claro que não é culpa da classe, né? Sou favorável que tenha o cachê. Gente, o que se faz na vida sem dinheiro? Não se faz nada. Não tem como fazer nada sem dinheiro. E nós temos uma situação calamitosa. E eu vou passar alguns números, por favor, até para facilitar o raciocínio. Além de uma situação do ponto de vista em termos dos aluguéis, vários aluguéis, inclusive, que nós estamos tentando no governo reorganizar, porque esse raciocínio da Marina, eu sou favorável, eu concordo com a sua ideia, Marina, mas precisa ser muito claro, e essa relação da classe falando aqui da cultura, do governo, no que se refere à cultura, precisa ser mostrado esses números. Acho que a questão, porque não dá para fazer uma mágica. Não, acho que a questão, e o senhor vai falar agora de um pouco de números, eu tenho aqui até só os números do orçamento para passar, mas os seus devem ser mais específicos do que os meus. Eu vou ouvir o senhor primeiro até antes de passar os meus. Daqui a pouco já tem mais intervalo, mas na volta esse assunto vai continuar, porque eu quero falar do bloco da secretaria, eu quero pedir a opinião do Edmilson sobre isso, porque quando ele era secretário, a secretaria era separada e agora se blocou, então eu ouvi o senhor sobre isso também, doutor Eduardo e Edmilson. Os números são importantes, mas acho que a grande questão tem dinheiro? Não tem. Todo mundo sabe que Guarulhos não tem. Não tem dinheiro. Então, a questão tem dinheiro? Não tem. É que nem time quando precisa contratar jogador, o Edmilson é São Paulino, sabe bem disso? O time tem dinheiro? Não tem. Como é que vai contratar? Vai contratar o que dá. Tem dinheiro? Não. Então a gente quer saber o que dá para fazer, o que a prefeitura pode fazer sem o dinheiro pelos artistas. E tem diálogo? Pelo jeito não. Isso dá para ter. É uma coisa que dá para fazer sem dinheiro, o diálogo dá. Dá para construir. Vamos lá. Então, dá para construir. Vamos lá, mas vereador. Para construir esse diálogo, claro, com a anuência da outra parte, que ela seja sensível àquilo que está sendo passado. Temos um problema financeiro, isso precisa ficar claro. E nós falamos aqui inicialmente do cachê, totalmente favorável. Eu sempre defendi e defendo que todo aquele profissional que faz a sua atividade, ele tem que ser remunerado, é óbvio. Então não deveria ter acontecido a virada? Isso aí nós podemos entrar numa discussão. Talvez o time. Acho que o governo realmente foi extremamente audacioso em trazer, nesse momento, inclusive, confrontando com essa situação com a classe. Então nós temos uma dívida de 4 milhões. Isso é a dívida da cultura, 4 milhões de reais. Tá. Então eu vou citar alguns números para vocês. Projeto Escola Viva de Artes Cênicas, 31 milhões. Fomento... A gente está falando de investimento, dívidas do quê? Dívidas. Dívidas. Fomento à dança e ao teatro, 250 milhões. 250 mil reais, desculpa. Um aluguel de um espaço privado que é utilizado por um profissional altamente qualificado, e nós sabemos que é o Gilmar Pina, que vocês conhecem melhor do que eu, vocês são da área, em que se usa um espaço público, inclusive fazendo coisas de ordem particular, que na nossa visão isso tem que ser revisto imediatamente. Valor, R$ 54.714. Estamos falando de ano ou não? Ou da dívida total? Da dívida total. Da dívida total, tá? No que se refere ao arquivo histórico, R$ 280 mil. A parte, embora o projeto Teatro na Comunidade, R$ 52.080. Prêmio Guarulhos Cultural, R$ 32 mil. E assim vai. O Full Cultura também não foi pago, os projetos selecionados, engavetados, os valores chegam a R$ 268 mil. E aí vai embora.
Então, o governo com 4 meses, Marina e Edmilson, e numa situação difícil, que a gente sabe que hoje se arrecada menos, é uma realidade da economia. E ninguém está aqui jogando pedra em ninguém. Eu estou dizendo que existe um problema. Existe um problema financeiro. Eu acho que essa interação da classe com a cultura, com o governo, ela tem que ser bem próxima, até porque isso é muito dolorido. Para a classe é muito dolorido para um governo também, do ponto de vista financeiro. De que forma que dá para aproximar isso, vereador? Olha, eu acho que primeiro, eu acredito que tem que ser colocados números na mesa e mostrar toda a situação. Olha, nós vivemos essa situação, como nós vamos sair disso? A ideia do governo Guti, investir naqueles de Guarulhos. Isso é uma ideia genérica, né? É uma ideia geral do governo. Eu não falo aqui como especialista, como o Edmilson, que é um especialista da área, mas a ideia de não se gastar nada, hoje o governo não pensa em gastar nada em grandes eventos. Primeiro que não tem dinheiro e segundo que eu acho que chegou o momento de se valorizar cada vez mais a cultura da cidade. Eu vou fazer o seguinte, pois não, Marina? Nessa questão de melhorar essa relação, um dos pontos principais que a gente vê é, por exemplo, o governo parar de enxergar a nós ou qualquer um que faz uma crítica como inimigo. Acho que o que tem pesado muito nessa balança de pessoas que estão lá na Secretaria de Cultura hoje, é isso, é enxergar, nos enxergar, ou qualquer pessoa que faça uma crítica, uma ponderação, como um inimigo ou como uma oposição. Quando tirar essa venda, parar e nos ver como pessoas que fazem a crítica sim, mas no sentido de colaborar para que a coisa evolua e melhore, aí essa relação começa a ficar diferente. De todas as porque partes. acaba tendo uma postura até arrogante de não ouvir. Oposição ajuda muito o governo. Ajuda muito. Eu só preciso interromper um minutinho, que a gente está no limite do intervalo. Como o Edmilson não falou nesse bloco, na volta, então, eu vou querer toda a sua explicação, tá, vereador? Até porque eu sei que a fala vai ser um pouco longa. Com o apoio, inclusive, do depoimento aqui, de novo, da Janaína, porque ela reclama dessa blocagem da cultura. Então, quero ouvir a opinião do senhor sobre isso. Se é bom, se é ruim, e passar um pouquinho de número de orçamento, de pasta, porque eu achei que está quase igual do ano passado para esse. Daqui a pouco a gente tem a LDO aqui na Câmara e a gente vai poder ter um pouco mais da realidade dos números do atual governo. Então a gente vai fazer uma pausa, na volta então a palavra vai passar para o Edmilson, a gente vai falar um pouco dessa questão da Secretaria de Cultura tendo sido incorporada a uma outra secretaria um pouco maior, se isso é bom, se é ruim, se atrapalha ou não. Debate vai estar aqui na mesa para a gente falar sobre isso. Pausa no Câmara em Pauta, a gente já volta. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Maravilha, Câmara em Pauta já de volta. E você, curtiu a virada cultural paulista aqui na cidade de Guarulhos? Esse é o tema que a gente está debatendo aqui nesse Câmara em Pauta com o Dr. Eduardo Carneiro, do PSB, vereador líder do governo, com Edmilson Souza, vereador pelo PT, líder da oposição e secretário municipal de cultura aqui de Guarulhos, e com a Marina Pinto, que é produtora cultural. Vereador Edmilson Souza, eu prometi a palavra para o senhor antes da gente ir para o intervalo, então eu quero, para poder ajudar, mostrar aqui o depoimento da Janaína falando sobre essa questão da secretaria ter sido englobada, que ela disse que ela faz uma crítica, passar uns números, pelo menos do orçamento que eu tenho aqui, e discutir algumas outras duas questões que passaram para a gente sobre políticas públicas de cultura para a cidade, e aí todo mundo vai falar, e também sobre o prédio da antiga Câmara, que alguns artistas nos questionaram sobre, afinal de contas, o que será feito do espaço, eles fizeram ofícios pedindo o uso do espaço, ninguém deu resposta, etc, etc. Vamos ver o que disse a Janaína aí sobre essa questão da Secretaria de Cultura ter sido englobada na educação. Vamos lá. Então, não temos Secretaria de Cultura, Lei de Fomento ao Teatro e à Dança, que é uma dívida da gestão anterior, e o vice-prefeito, toda vez que questionado, faz questão de repetir isso, e nós já sabemos disso.
Nós cobramos da gestão passada, porque não cobraríamos dessa agora, né? Não foi paga. Lei de fomento ao teatro e à dança e Funcultura, né? Que não foram pagos. Os arte-educadores do projeto Teatro na Comunidade que estão sem receber a última parcela aí do seu salário. Os arte-educadores da Escola Viva, então veja, né? São trabalhadores, são pessoas que trabalharam e que não receberam o seu salário, né? E com certeza isso não acontece com um vereador, com um assessor de secretaria. Isso não acontece. Então por que acontece com a gente? Isso aí, a gente viu então o que disse a Janaína, a vereadora Edmilson, e ela comentou dessa questão, né, da Secretaria de Cultura ter sido englobada. Então ela disse, não temos Secretaria de Cultura, na verdade a Secretaria de Educação tem o nome de Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, né, mas agora virou lá um braço. Reclamou também dessa questão da falta de pagamento, colocou de vocês na reta aí, falou que o vereador não fica sem receber, hein. Edmilson, por favor, um olhar sobre o que a gente estava falando no bloco anterior e essa questão da Secretaria. Você foi secretário de uma pasta à parte e como você vê essa questão da junção, só para poder passar para você aqui, ó, orçamento para 2016 tinha sido de R$ 8.125.000 para investimento, né, o que a gente tinha aqui, e para 2017, R$ 7.218.000, uma redução de apenas R$ 900.000. E aí, é econômico, é viável? O que o senhor pode dizer para a gente? Na verdade, os organismos internacionais, como a Unesco, recomendam um investimento de no mínimo 2% dos estados para a cultura. Existe uma luta nacional, que eu tive o privilégio de coordenar uma parte dela, e participar de uma luta onde uma PEC que tramita no Congresso Nacional, colocando que seja obrigatório que 2% do orçamento da União seja destinado à cultura, 1,5% do orçamento dos estados à cultura e 1% dos orçamentos municipais, compondo um fundo nacional, fundos estaduais e fundos municipais. Essa é a nossa luta, para que esses fundos sejam gerenciados com transparência, com a participação popular, mediante o projeto, a lei que existe nessa cidade, tanto da conferência como a lei da proteção do patrimônio, que é de minha autoria, além da criação do fomento, do Funcultura e do Sistema Municipal de Cultura. Então, ou seja, primeiro, essa questão financeira não se faz política pública em nenhuma área sem recurso. Então, essa coisa de que nós vamos tentar um patrocínio não existe, tem que ter investimento de recursos públicos. Os números que o doutor Eduardo Carneiro traz, por exemplo, de uma dívida de 4 milhões da Secretaria de Cultura, como juntou, precisa separar porque tem dívida nesse meio que não é da Secretaria de Cultura, que é da Educação. Então já começo por aí a dizer que eu sou contrário à junção das secretarias. Por exemplo, o Teatro na Comunidade, que foi citado aqui como uma dívida, não é um projeto que era da Secretaria de Cultura, era da Secretaria de Educação. Na hora de cobrar a dívida, fica na Secretaria de Cultura. Então, ou seja, eu acho que quando juntou as secretarias, tirou o foco e a importância da Secretaria de Cultura. Perdeu força. Perde força, é natural que perca. Sabe por que perde? Porque eu fui gestor e você é o ordenador de despesa. Hoje, quem é o ordenador de despesa da cultura? O secretário, que é o secretário da pasta como um todo. Ele tem tanta coisa para ver e nem coloca a culpa nele, a culpa no Alexandre Zeituni. A rede é tão grande, tantas preocupações didáticas, pedagógicas, uma rede imensa e tal. Será que vai sobrar tempo para dar essa atenção para a cultura, para o esporte? Eu acho um erro ter fundido as secretarias. E mais, o erro é, mais uma vez, falando de conceito, conceitual. Porque não é... Muita gente diz o seguinte, não, mas a cultura está dentro da educação. Não. A cultura vem muito antes do que a educação. Quando a gente vai para uma escola aos 7 anos de idade, a gente já sabe cantar, falar, dançar, gesticular, expressar as nossas vontades através de fisionomias. Da onde que vem isso? Da cultura. Da cultura transmitida, seja de uma brincadeira, de uma roda, seja de uma música, seja dos nossos pais, da nossa tradição, da onde que a gente vem. Então a cultura é tudo isso, é a nossa origem. É o resgate e a manutenção da nossa origem. Quando você coloca junto com a Secretaria de Educação, você perde essa essência. Então, ou seja, a cultura vem muito antes de qualquer processo educacional de aprendizado. Então, isso é conceito. Quando você debate no conceito, fica mais fácil você entender por que não tomar determinadas atitudes como a junção. A junção trouxe outros prejuízos. O principal centro cultural da cidade, que é cartão postal da cidade, chama-se Adamastor. Fica na região central, é uma obra da minha primeira gestão, inaugurada em 2003, 8 de dezembro de 2003. Esse centro cultural, ele está perdendo força enquanto centro cultural. Por quê? Porque para lá mudou a Secretaria de Trabalho e a antiga Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Eu acho que tem que estar bem acomodado, a Thelma Cardia, que é minha amiga, secretária do Trabalho, o secretário Rodrigo Barros, que é o secretário da outra pasta, do antigo SDE, mas não é lá o lugar, porque você tira a força da cultura. Então pegou uma obra, um prédio daquele feito pelo Rui Otaki, um prédio premiado, e entregou para uma atividade que é uma atividade interna ao governo, e pouco para fora. Então, ou seja, já tem um prejuízo. O prejuízo é imediato. Aquele centro cultural, logo, logo, cada sala daquela vai ser ocupada por alguma atividade administrativa da prefeitura. E o povo que precisa daquele espaço, não só o povo da cultura, mas o povo que quer fruição cultural, vai perdendo a sua possibilidade. Então a gente já começa a ver esses reflexos. Os números apresentados aqui, eu acho que tem dificuldades financeiras. É inegável. Tem dificuldades. Só que na casa da gente, como é que a gente faz? Se você tem uma crise muito grande, o seu pagamento, você começa a priorizar os gastos com o quê? Mantém o mínimo e começa a pagar a dívida, porque senão isso vira uma dívida que você não consegue pagar. Eu não estou entendendo o raciocínio do governo. É matemático, sim, vereador. Só que o raciocínio é o seguinte, se eu estou arrecadando, eu vou começar a zerar essa dívida. Eu vou começar a pagar para as coisas entrarem no eixo. A prefeitura está arrecadando e não está pagando ninguém. Vamos pegar para a área da cultura, o que foi pago numa cidade que não parou de arrecadar. Então a gente não pode usar só o discurso, a gestão anterior deixou uma dívida enorme, tá bom. Mas a gestão atual que assumiu, ela está arrecadando. Quando ela arrecada, vamos pagar o fomento, vamos pagar o Funcultura, vamos pagar os artistas lá da Escola Viva, os educadores, os professores. E você vai zerando, você pode até não fazer nada. Esse ano nós não vamos realizar nada, não vamos investir, porque a gente vai zerar essa dívida. Então o discurso não está condizendo com a prática, porque está arrecadando. Outro dia eu disse aqui na tribuna, só nos primeiros 3 meses foram mais de R$1 bilhão que foram arrecadados de impostos na cidade de Guarulhos. R$1 bilhão. E nós estamos falando de uma cidade que tem até uma queda de arrecadação, mas o número arrecadado é muito próximo da arrecadação do ano passado. Então, ou seja, tem que arrecadar e tem que começar a pagar, porque senão não bate as informações. Eu não acho que o orçamento da cultura seja um orçamento bom. Na verdade, eu acho que ele é um orçamento pequeno. Eu assumi a Secretaria de Cultura em 2001, 0,32 do orçamento. Em 2002, nós pulamos para 0,50, no ano seguinte 0,8, no ano seguinte, a gente estacionou 1, depois 1,2. E terminamos a gestão, no final, em 2008, com 1,2 do orçamento. Sabe quanto significaria hoje 1% do orçamento? Significaria por volta de 40 milhões de reais, que daria para você fazer muito investimento em cultura. E também não podemos imaginar que cultura é gasto. Não, está gastando com coisa que não é importante. Quanto mais cultura nós tivermos, nós vamos ter uma cidade humanizada. Quanto mais cultura nós tivermos, o incentivo, não uma virada cultural que o dinheiro acaba. Você gasta toda uma boa parcela, a Secretaria de Estado da Cultura gasta uma boa parcela do seu orçamento nessa virada cultural. Por isso que conceitualmente eu sou contra. E depois ela diz, eu já gastei o dinheiro. Então a gente tem que programar esse gasto. Esse gasto tem que manter, não pode ter biblioteca fechada, não pode ter acervo defasado. O teatro precisa ter uma programação específica, que não é só uma programação, eu estou vendo lá. Os stand-ups que estão sendo agendados no Teatro Adamastor. Eu estou vendo a programação. Na minha opinião, tem gosto para tudo, tem gente que gosta de tudo. Mas é de péssimo gosto e muitos deles incentivam o quê? O preconceito à mulher, o preconceito aos jovens, o preconceito aos nordestinos. E o poder público, quando dá pauta para esse tipo de espetáculo, ele reforça isso, ele reforça essa ideia. Mas qual é o argumento? Não, é tudo custo zero. Só que muitas vezes o custo zero é o barato que sai caro. A deformação de uma pessoa que vai assistir um espetáculo que persegue nordestinos, que persegue negros, é algo que você talvez não consiga recuperar depois. Se é para promover o entretenimento com peça de má qualidade, deixa que a Globo já faz. É só ligar na Globo que já vai ter má qualidade o dia inteiro. Não precisa o poder público colocar isso. Então eu só queria dizer que a cultura precisa de mais dinheiro. Quando eu fui secretário, eu vinha que as pessoas falavam, é suficiente esse valor? Claro que não. Acho que está claro, né, vereador? Tem muita coisa para ser feita ainda. Só para a gente já está chegando no finalzinho do programa, só para a gente não se perder aqui pelos temas, porque eu não sei que a gente vai falar pelo menos do prédio da antiga Câmara, e eu quero uma palavra da Marina sobre isso, depois de vocês dois, para a gente já encaminhar ao final, e depois eu peço considerações. Eu tenho ouvido de alguns artistas, Marina, que os artistas pediram o prédio da antiga Câmara para fazer algum evento, ou mandam ofícios constantes e não recebem resposta, e eu não sei se tem um destino
investindo para isso, o líder do governo está aqui para a gente poder ajudar depois, e parece que até na gestão do Edmilson isso já tinha sido prometido e também não sei se foi cumprido. Queria que você falasse pelos artistas para depois ouvir os dois e a gente fechar o Camarim Pauta de hoje, por favor. Então, esse prédio antigo da Câmara, na verdade, se não me falha a memória, talvez o Edmilson me lembre melhor, acho que ele vem desde 2009, né, no processo do restauro do prédio, e que a placa, inclusive, que está lá hoje, né, a verba que veio é para você colocar um centro de turismo e cultura. Dentro desse parâmetro, né, foi-se negociado a cada ano. Teve-se várias ideias, inclusive uma delas é que ele virasse um museu do chocolate, o que foi fortemente combatido, e aí voltou-se atrás. Quem propôs levou um chocolate. Mais ou menos, né? Perdeu. Porque, afinal de contas, é algo que a cidade não tem tradição alguma, né? Então, não fazia sentido. E logo depois, na gestão do Edmilson, já como secretário, veio a proposta de que virasse um cineclube, né? Um cybercafé, e com estúdios, né, para gravação. Então, seria para a cultura, principalmente voltada para a área do audiovisual. Isso ficou, né, até hoje. E depois, já no início do ano, em entrevista em jornal, o prefeito disse que ia ceder esse prédio para para a Câmara, aqui para o prédio da Câmara, ia voltar, né, a ser aqui da Câmara. E aí a gente vem, desde então, tentando conversar nesse sentido, para que o objetivo ao qual, até porque veio verba federal, para que ele virasse um polo turístico e cultural, né? Então também tem as questões legais aí, né, nessa questão. Que essa proposta fosse mantida, só que até agora a gente não tem resposta nenhuma, que é o que a gente fala, a gente pergunta, a gente tenta o diálogo, mas não tem resposta concreta de nada, por favor. Isso do Dr. Eduardo Carneiro. Que bom. Só para poder passar aqui uma impressão minha, né, particular, que eu estive lá no prédio quando foi ventilada essa possibilidade dele voltar para a Câmara, e agora eu vou saber o que vai ser feito aqui, que eu também estou na expectativa, porque lá poderia ser uma das sedes da TV Câmara, inclusive, por conta de toda a estrutura e tal, e a parte de baixo hoje funciona o PROCON, né? Bom, a gente deixar bem claro, a parte de baixo hoje funciona o PROCON, que é um órgão administrativo público também, e na parte de cima está vazio, não está ocupado, mas tem muita coisa para ser feita, tem muita reforma para ser feita naquele ambiente, o prédio está meio que largado mesmo, então eu quero saber, doutor Eduardo Carneiro, o que vamos fazer com este prédio? Antes disso, eu queria falar sobre um detalhe. Eu vou usar duas expressões ditas aqui pelo meu colega, Edmilson. Conceitual e gestão. Conceitual, não tem como ser contra que tem que se investir em cultura. Eu não conhecia esses números, Edmilson. Claro que seria extremamente interessante. O que eu gostaria e o que pode fazer. Sim, da mesma forma da PEC 29 lá, da saúde, de 10% do orçamento para a saúde. Seria a coisa mais maravilhosa dentro da minha área. Infelizmente, não é a realidade. Então, existe uma situação conceitual, aquilo que a gente defende, correr atrás disso, defender e buscar realmente políticas para que a gente possa chegar a esses números. Infelizmente, existe a gestão, e a gestão tem que ser responsável. Não dá hoje um governo com 4 meses de continuar carregando dívida da forma que foi carregado. Se comprometesse aí com vários artistas, com cachê disso, com um dinheiro que você não tem, com uma dívida que você já tem lá atrás. Então, existem realmente esses dois setores, essas duas expressões usadas, o conceitual, que é aquilo que a gente vislumbra, aquilo que a gente quer e que é lógico e que nós temos consenso com relação a isso. E a gestão. A gestão é o que você tem para trabalhar. E, infelizmente, a nossa realidade é outra. Antes de falar da antiga Câmara, eu só queria fazer uma crítica respeitosa. Para mim, tudo que é clandestino e com esse nome, realmente, eu não vejo com bons olhos. Então, eu falo aqui, acha que não sugere uma coisa legal? O cidadão, o vereador, eu não estou falando pelo governo, que o governo pensa assim, eu estou dizendo o que eu penso. O clandestino, tudo que é clandestino, para mim, realmente eu sou contrário e eu não posso abonar esse tipo de atitude. No que se refere ao prédio, a parte de baixo, um centro gastronômico de cunho social,
Isto é a ideia que está sendo amadurecida no governo. E a parte de cima, o Só para a gente falar bonitinho aqui, isso está em discussão ainda. Em discussão. Não está nada definido. Tendendo a isso. Então, um centro gastronômico. E na parte de cima, um cineclube, que eu acho que vai de encontro a uma ideia que já tinha. Só para ilustrar essa situação, nós temos hoje, já em trabalho, o filme dos Mamonas, que representa aí a cidade de Guarulhos em todo o Brasil e no mundo. Só para vocês terem ideia, a que ponto nós chegamos. Estava sendo feito uma cidade cenográfica em Paulínia, representando o SECAP, para se fazer o filme Mamonas. Olha que ponto nós chegamos. E nós conseguimos resgatar isso. Então, isso nós já fizemos esse resgate e o filme vai ser feito em Guarulhos. Maravilha. Edmilson Souza, para concluir, vou pedir para ser brevezinho, porque a gente já deu uma estouradinha aqui. Eu tenho mania de falar demais, você me desculpe, tá? Não, rapidinho mesmo. Sobre a questão do prédio, primeiro eu alertei, eu tenho uma relação excelente com a Adalmir. Eu torço para que ele dê certo. Quem foi secretário não vai torcer para que o outro dê errado. Então eu disse para ele, Adalmir, o prédio da Getúlio Vargas é dinheiro carimbado para um centro cultural e para um cineclube. E discordo de você, Leandro. Lá, na verdade, as poltronas estão no lugar, a máquina de ar-condicionado está instalado. Sim, a estrutura no entorno do lado não tá de cá, legal. Piso, pintura, tem reparo hoje no telhado para fazer por conta de um vazamento, é o único item. Os banheiros adaptados, o prédio está pronto para terminar a fachada, entendeu? E melhorar a escada de acesso. É isso que precisa lá, porque nós entregamos a obra desse jeito. Então eu alertei. Eu acho que lá não poderia, não tenho nada contra a TV Câmara, gosto muito de vocês. Mas aquele lugar é um lugar que cabe mais para um cineclube da cidade. A TV Câmara, os problemas do Legislativo, o Legislativo tem que resolver. Entendeu? Certo. Então lá eu acho que tem que ser algo de cultura mesmo, nada contra vocês. Muito pelo contrário. O trabalho de vocês eu sempre gosto de elogiar. Não, a gente vai falar mal de você aqui, hein, Oi, não. Aí eu entro com direito de resposta. O governo fala vereador, por favor. Aí, eu só queria entrar o seguinte. Primeiro, eu acho, e para fazer até minhas considerações finais, doutor Eduardo... eu vou pedir daqui a pouco para cada um minutinho. Então, vou ter mais um minuto ainda. Isso, mas é bem breve mesmo. Doutor Eduardo, eu só queria dizer o seguinte. O clandestino, às vezes, ele é resposta a uma ação do Estado que coloca as pessoas na clandestinidade. Então, nem tudo que é clandestino é ruim, não é legal. Eu vou citar alguns clandestinos aqui. A ditadura brasileira colocou uma série de pessoas na clandestinidade. E foram essas pessoas que, na clandestinidade, fizeram a luta para que a gente tivesse democracia, a voltar a escolher nosso presidente, a votar, a ter participação popular. Os clandestinos produziram coisas maravilhosas, como os baianos Gilberto Gil e Caetano Veloso. Eram clandestinos. Essa clandestinidade foi imposta a eles. Uma das principais pessoas da música instrumental, chamada Helena Meirelles, entrou para a clandestinidade quando criança, porque tocar viola caipira era coisa de homem. E o pai dela proibia. Então ela clandestinamente, ela pegava o instrumento e se transformou numa pessoa pouco reconhecida no Brasil, muito reconhecida lá fora. Então, às vezes, o clandestino... Um pouco da subversão pelo bem. Porque, na verdade, quem colocou eles na clandestinidade foi a ação do Estado, que não os incorporou. Quando não os incorpora, eles vão para a clandestinidade, mas é uma clandestinidade boa para chamar a atenção do poder público. Dizer, nós existimos e estamos aqui. Explicado, vereador. Doutor Eduardo Carneiro, muito obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Considerações finais, brevezinho, por favor. Mas obrigado por ter vindo. Aliás, um elogio aos dois vereadores, principalmente. A Marina com certeza viria, porque ela tem todo o interesse em falar da cultura, mas nenhum vereador aqui fugiu do debate. E sempre que a gente convida o doutor Eduardo Carneiro, sendo líder do governo, tem responsabilidade de dar cara a tapa muitas vezes. Como líder da oposição, o vereador Edmilson Souza, nunca recusaram um convite nosso, seja para programa, para entrevista na sessão, por mais polêmico que seja o tema. Obrigado por ter vindo, doutor. Mas isso é uma obrigação nossa. Eu acho que isso precisa amadurecer também no governo. Embates. Obrigado. E que fique bem claro para todos, né, que nos acompanham, inclusive pela TV, que o embate ele é embate político, né? Temos uma relação extremamente harmoniosa, mas seria muito ruim se pensássemos iguais, né? Eu agradeço a Marina, agradeço
Edmilson pelo debate, agradeço o convite e sempre estarei à disposição quando for chamado. Muito obrigado. Será chamado mais vezes, com certeza. Edmilson Souza, muito obrigado também por ter vindo ao Câmara em Pauta. Bom, agradecer aqui a Fiquei com medo que você não viesse, hein? Deu aquela atrasadinha. Não, imagina, eu falto a várias coisas, mas não falta um debate. Debate, para mim, é prioridade, eu acho que é importante na função que a gente tem. Queria agradecer ao doutor Eduardo Carneiro, líder do governo, meu colega aqui na Câmara Municipal, pelas palavras, pela forma como a gente discutiu, Marina, que representa aqui os produtores, os artistas, e nesse tempo dizer que chamar a atenção das pessoas para que o tema da cultura não seja um tema marginal, não seja um tema pouco importante. A gente vive numa briga para valorizar aquilo que na cabeça das pessoas pode ser um detalhe. Na cabeça das pessoas, cultura não, depois a gente resolve isso aí. Cultura, antes de tudo, é um direito constitucional, inclusive. Então eu queria aqui reforçar que outros debates como esse acontecessem. Também pedir, já conversei várias vezes com o secretário Adalmir, subsecretário Adalmir, com o secretário Alexandre Zeituni, eu acho que tem que fazer um pacto pela cultura na cidade. Só que para fazer esse pacto não pode vir com um pacote pronto. Para fazer esse pacto tem que chamar os artistas, tem que chamar todo mundo para ouvir, para escutar e para ver a que ponto se consegue chegar. E eu concordo com os números da crise que se tem, olha, nós não temos mais um dinheiro, foi arrecadado de impostos, olha, nós não vamos fazer nada esse ano, mas nós vamos pagar aquilo que a gente deve. Ah, não vamos pagar tudo, mas vamos pagar uma parte, mas isso precisa ser falado. As pessoas estão aguardando esse retorno e eu me proponho aqui na Câmara a ser interlocutor desse processo de diálogo que eu acho necessário que aconteça pelo bem da cultura de nossa cidade. É isso que eu tinha a dizer. Obrigado mesmo, vereador. E é para isso que a gente faz um programa como esse também, para a gente trazer o máximo de informação possível para você. Por isso a gente lamentou muito a não participação aqui do setor do governo, infelizmente, mas a ideia é levar informação para você e discutir os temas relevantes aqui na TV Câmara, sim, por que não? É um espaço que a gente tem para debater e a gente quer usar da melhor forma. Marina, muito obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta também. Obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado doutor Eduardo, Edmilson. E eu queria pontuar assim, nesse final que assim, quando a gente fala de cultura, a gente não está falando só do entretenimento, do show, do passatempo, que isso também é importante. A gente está falando do geral, dos usos e costumes das pessoas, da preservação de patrimônio, da preservação da nossa identidade. Né? Guarulhos tem uma matriz africana, uma matriz indígena e uma matriz caipira. Você falou do interior, a gente fala o verdadeiro guarulhense. E a cidade tem muitos nordestinos também. Ele fala arco, tarco, porta, eu seguro, mas falo. Então, assim, é disso que a gente está falando, né? A gente está falando da cultura como um bem geral, né? Algo que proporciona uma evolução do ser humano, né? E da sociedade. E ela não pode, como o Edmilson disse, não pode ser relegada a segundo plano. E a gente está totalmente aberto para o diálogo e para a conversa e pontuando isso, não nos enxerguem como inimigos ou como uma oposição. Nós queremos construir, a gente quer ver a cidade na questão da cultura tão grande quanto ela é em território e em população. Nós temos força para isso, a gente tem gente muito boa aqui para isso e é possível e a gente está disposto a contribuir. Só precisamos ser ouvidos e levado em consideração o que a gente diz, né? Não é vir com tudo pronto. Acho que os políticos de hoje em dia precisam entender que o voto não é mais carta branca. Eu fui eleito, eu faço o que eu quero. Não, a casa Guarulhos não é sua casa. Na sua casa você faz o que você quer. Como gestor, você tem a obrigação de ouvir a comunidade. Né? Como vereador, você tem a obrigação de ouvir a comunidade, né? E trabalhar para ela. É isso. Obrigado, Marina. Obrigado. Muito obrigado também. Obrigado por ter vindo aqui para a gente ter feito esse debate. E acho que hoje, principalmente com a questão de rede social, a gente consegue medir muito a temperatura do público, né, com relação a todas as questões. A gente tem um termômetro de como as pessoas estão reagindo. Então, isso hoje não pode ser desprezado. Isso tem que ser levado em conta para as decisões políticas. Muitas saem de lá, por que não? O debate também acontece ali e é uma via que a gente pode trazer para cá. Hoje estamos avançados em termos de tecnologia. E para isso que serve também, para ajudar gestores, ajudar governantes a irem por um caminho melhor possível para todos. Afinal, democracia é o governo do povo, né? Pelo menos em tese deveria ser. Muito obrigado então pelo seu carinho da sua audiência, pela sua participação aqui com a gente no Câmara em Pauta, por ter acompanhado. Esse bloco foi um pouquinho mais longo, mas a gente espera ter levado para você a melhor informação, é para isso que a gente está aqui e a gente não poderia ter deixado de tratar esses temas importantes, como a questão do prédio, a questão da virada em si, a questão das secretarias englobadas.
Acho que eram questões necessárias e, claro, muitos têm a falar sobre isso. A gente faz um recorte e não é suficiente, mas a gente vai continuar trazendo esse tema aqui com certeza, se não no Câmara em Pauta, em outras produções e publicações aqui da TV Câmara. Muito obrigado, nos vemos então na próxima oportunidade. Lembre-se, TV Câmara Guarulhos é sim o canal da cidadania.